informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 29 de setembro, e levando para vocês os seguintes destaques. Etanol da soja será lançado em Sorriso, em Mato Grosso. Clima causou perda de 1 milhão de toneladas de trigo no Paraná. Zé Teixeira apresentou documentação na CPI da JBS. Governo federal prorroga prazo de adesão ao Fundo Rural. E trabalhador morreu soterrado por toneladas de milho. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Tempo chuvoso e com trovoadas durante o dia e a noite nessa sexta-feira na região de Dourados é o que prevêem os principais institutos de meteorologia. O calor diminui com a temperatura máxima de 26 graus. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem na região de Dourados com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes pagou R$ 136 à vista pela arroba do boi gordo. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 142 com 30 dias. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu à vista R$ 126 e o Friboi R$ 132 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 20,50 e a de soja a R$ 59,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,18 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O reconhecimento de mais regiões do país como livre de aftosa com vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal
O que é esperado para maio do ano que vem, durante reunião anual da entidade, contribuirá para aumentar as exportações de carne suína, acredita o ministro Blairo Maggi da Agricultura. Apesar das campanhas de vacinação contra a febre aftosa serem feitas em bovinos, a carne suína também poderia ser afetada comercialmente em eventuais focos da doença, com o fechamento de países. Por isso, o avanço da prevenção contra a fitose no Brasil afeta positivamente também a carne suína. Bovinos e suínos estão entre os animais suscetíveis à doença. O ônibus Lilás atenderá as mulheres na Reserva Indígena de Dourados nesta sexta-feira. A ação desenvolvida pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres acontecerá de manhã e à tarde. A partir das 8h30 até as 11h30, a unidade móvel atenderá na Escola Agostinho, na aldeia Bororó. Das 13h30 até as 17 horas, o atendimento ocorre na Escola Guateca, na aldeia Jaguapiru. O foco da ação, que se estenderá no mês de outubro, é dar assistência às mulheres em situação de violência no campo ou em locais distantes da cidade. Após uma série de adversidades climáticas, incluindo geadas, estiagens e chuvas em excesso, a safra de trigo do Paraná desse ano deve fechar quase 1 milhão de toneladas abaixo do inicialmente projetado, segundo dados divulgados ontem pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL. O estado, principal produtor brasileiro de trigo, deverá colher em 2017 quase 2 milhões e 300 mil toneladas do cereal. Em agosto, a estimativa era de 2 milhões e 600 mil e, antes dos problemas com o clima, de 3 milhões e 100 mil toneladas. Na safra 2016, a produção de trigo no Paraná foi de 3 milhões e 480 mil toneladas, uma das suas maiores colheitas. O governo federal vai prorrogar o prazo de adesão ao Fundo Rural, que venceria hoje, dia 30, para o dia 30 de novembro. A falta de acordo sobre o texto final levou a bancada ruralista a pedir a extensão do prazo. O texto ainda precisa ser aprovado pela comissão mista e pelos plenários da Câmara e do Senado, antes de ir à sanção presidencial. Uma nova medida provisória, apenas com a extensão do prazo, foi assinada na noite de quarta-feira pelo presidente Michel Temer, depois de um acordo com a bancada ruralista, e deve ser publicada nesta sexta-feira. O texto permite que os produtores rurais paguem dívidas com o Fundo Rural em parcelas mensais, com o pagamento inicial de 4%. A Polícia Federal e a FUNAI, ambos de Ponta Porã, estiveram na quarta-feira em uma região próxima a Paranhos, após rumores de conflitos entre índios e fazendeiros. No local, 104 integrantes de aldeias envolvidas estariam ocupando uma área para a retomada. Apesar dos diversos rumores, o clima na cidade era tranquilo. A região em que os índios estariam realizando a tentativa de retomada fica entre as fazendas Tacuri e Triunfo. Ambas fazem parte da terra denominada Ipoí e são próximas à Fazenda São Luís, que foi alvo de conflitos em 2009. Na época, o grupo de indígenas foi atacado por um grupo de proprietários rurais e pistoleiros armados. Alguns dias depois, o corpo do professor indígena Genivaldo Vera foi encontrado em um córrego nas proximidades da mesma fazenda com sinais de morte violenta. Morreu na quarta-feira, na cidade de Sete Quedas, o trabalhador Adalgoberto Rodrigues Miranda, de 56 anos, soterrado após um silo de milho estourar. Ele estava fechando o registro do silo quando as chapas de metal do silo rasgaram e o funcionário acabou soterrado. Informações são de que o silo estava no limite tolerável do estoque. Ainda de acordo com o registro policial, a vítima trabalhava há 16 anos no local e que outras pessoas que estavam próximas ao silo também presenciaram o acidente que terminou na morte do Adalgoberto. O silo teria sido construído há 12 anos. Um fazendeiro de 59 anos foi multado anteontem em R$ 57 mil devido ao desmatamento ilegal de cerrado em propriedade rural localizada no município de Bandeirantes. Policiais fiscalizavam a região no momento em que encontraram as irregularidades. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, o suspeito desmatou 190 hectares de vegetação, medidos por GPS, sem autorização do órgão ambiental. A derrubada teria sido efetuada para a agricultura e a área já estava preparada para o plantio. Quanto às madeiras, uma parte estava amontoada em leiras.
Paulo Rios Júnior, ex-assessor do deputado federal Carlos Marum, foi nomeado ontem como coordenador regional da FUNAI de Campo Grande. Desde dezembro, o deputado federal tentava emplacar seu ex-assessor como coordenador. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar constitucional a cobrança do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL, informou ontem a entidade. A decisão da Associação de Pecuaristas de recorrer veio após o acórdão da decisão do Supremo ter sido publicado no Diário Oficial da União na quarta-feira. Segundo a decisão do STF de março, é constitucional a cobrança da alíquota de 2,1% do FUNRURAL incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção dos produtores rurais, pessoas físicas, estando em débito aqueles que não recolheram o valor dos últimos anos. No comunicado da ABCZ, o advogado Marcelo Guaritá Borges Bento, um dos representantes da entidade no tribunal, disse que um recurso denominado embargos de declaração desafiará o acórdão, buscando que a decisão passe a valer apenas a partir do fim do julgamento. Enquanto em algumas áreas do Rio Grande do Sul os produtores ainda trabalham no plantio da nova safra de tabaco, na região do Vale do Rio Pardo, alguns que plantaram mais cedo já iniciaram a colheita do fumo. De acordo com a Associação dos Fumicultores do Brasil, até o último sábado, cerca de 3% dos agricultores dessa área já tinham começado a colher a produção da safra 2017-2018. A estimativa da Associação dos Fumicultores é que a área plantada da nova safra nos 3 estados do sul do Brasil seja a mesma da safra 2016-2017, de 298.530 hectares. O Brasil mostra seu pioneirismo no setor de biocombustíveis. Iniciativa inovadora da indústria mundial, a produção de etanol hidratado a partir da soja prevê investimentos de 115 milhões de reais. Os recursos serão destinados ao processamento de etanol e lecitina de melaço de soja em um complexo industrial em Sorriso, Mato Grosso. A unidade terá capacidade anual de 6.800.000 litros de etanol hidratado e de 3.000 toneladas de lecitina, afirmou o vice-presidente do Grupo Caramuru, César Borges de Souza. Ele explicou que o etanol hidratado, além de ser usado em sua forma pura como combustível para todos os veículos, serve ainda de matéria-prima industrial para a fabricação de perfumes, materiais de limpeza, solventes e tintas. Já a lecitina de soja é aplicada em vários segmentos, como chocolates, margarinas, sorvetes, biscoitos, pães e massas, produtos instantâneos, doces e molhos, além de ser utilizada na fabricação de produtos dietéticos, farmacêuticos e também em cosméticos. A primeira parcela de financiamento dessa produção já foi liberada pela financiadora de estudos e projetos, a FINEP. Inicialmente serão 40 milhões de reais, de um total de 69 milhões aprovados para longo prazo. O investimento restante ficará a cargo da própria empresa por intermédio de recursos próprios e da captação em bancos. Para reforçar o posicionamento do Brasil como um parceiro sólido no comércio internacional de carne bovina para países asiáticos e de outras regiões do mundo, a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne, a ABIEC, participou na China de uma feira de alimentos realizada em Cantão, capital da província chinesa de Guangzhou, entre os dias 19 e 21 de setembro. A ação fez parte do projeto Brazilian Beef, desenvolvido em parceria entre a ABIEC e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX. O Brasil é o maior fornecedor de carne bovina para a China. Entre janeiro e agosto desse ano, os chineses importaram mais de 551 milhões de dólares, resultado do embarque de 129 mil toneladas do produto. O governo da França provocou a fúria dos agricultores ao anunciar que até 2022, o agrotóxico mais utilizado no mundo, o glifosato, vai ser proibido em solo francês porque deixaria resíduos nos alimentos. O produto, conhecido pelo nome de Roundup e formulado pela gigante americana Monsanto, é um eficiente herbicida usado no preparo do solo para o plantio.
Temendo perder competitividade internacional, os produtores franceses fizeram protestos e obrigaram o governo a recuar. O plano agora é promover o fim do glifosato, estimulando o uso de produtos alternativos. O depoimento do deputado estadual Zé Teixeira, como também produtor rural, aconteceu na tarde de quarta-feira na reunião da CPI da JBS realizada na Assembleia. Zé Teixeira prestou esclarecimento aos membros da comissão, negando qualquer irregularidade. Ele disse que vim entregar à CPI a documentação da comercialização do gado que foi vendido à empresa JBS e, com estranheza, eu vi meu nome citado. Então, não apresentei apenas o movimento financeiro de 2016. Aí está a documentação de 2014 a 2017, as notas fiscais eletrônicas emitidas pela propriedade, os atestados de vacina, os comprovantes de pagamento do Fundersul, a nota eletrônica de entrada no frigorífico e o depósito feito em minha conta. Não há possibilidade de eu ter vendido o boi e não ter entregue. Não há nenhum motivo para que eu explique algo. Quem tem que explicar é a empresa que fez a denúncia. Como a pessoa paga por algo que não comprou? Indagou o Zé Teixeira. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Massai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputados e governadores criticam posição do Ministério da Fazenda sobre perdas com a Lei Candir. Governadores e parlamentares criticaram o posicionamento do Ministério da Fazenda contra a compensação defendida pelos estados em relação às perdas a partir da Lei Candir. A lei isenta da incidência do ICMS, o principal imposto estadual, as exportações de produtos primários e semi-elaborados, ou seja, não industrializados. A norma exigiu que a União compensasse os entes federados, mas os governadores reclamam que o ressarcimento nunca cobriu a perda da arrecadação. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, reconheceu que a lei ajudou a modernização da indústria brasileira. Ainda assim, defendeu a necessidade da compensação das perdas. Segundo o governador do Pará, Simão Jatene, a desoneração das exportações não pode ser analisada apenas do ponto de vista fiscal, mas como elemento estratégico de desenvolvimento. A chamada compensação não compensa absolutamente nada. Então ela é insuficiente. E segundo a forma como ela está distribuída, ela também é injusta. Ela tem uma injustiça horizontal brutal. Jatene classificou o texto atual da lei como uma das maiores agressões à Federação Brasileira. O ministro da Fazenda em exercício, Eduardo Gárdia, disse que a Constituição não previu que a União faça compensação integral de perdas, como defendem os estados. Em nenhum momento a Constituição está dizendo que cabe à União, tem uma obrigação, uma responsabilidade da União de fazer ressarcimento integral, compensações, etc., de perdas. Não é isso o que está escrito no texto constitucional. De acordo com Guardia, o valor de R$40 milhões por ano em repasses devidos, como defendido pelos estados, não é real. A Fazenda defende que o repasse anual esteja limitado a R$3.900.000, como é feito atualmente. Desse total, metade vem da Lei Candir e outra metade pelo auxílio do fomento das exportações, transferido anualmente pelo governo federal aos estados com base na participação de cada um nas exportações brasileiras. Para o deputado Arnaldo Jordi, do PPS paraense, a proposta da Fazenda é não sair do lugar e isso não atende os estados. A Lei Candir determina que uma lei complementar define os repasses para compensar os estados com a perda da arrecadação tributária sobre a exportação de produtos e serviços. Essa norma, no entanto, ainda não foi regulamentada pelo Congresso. Por isso, em novembro passado, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso Nacional regulamente a Lei Candir até 30 de novembro deste ano. Se isso não acontecer, o Tribunal de Contas da União ficará responsável por fazer os cálculos da compensação.
O relator da Comissão Mista Especial da Lei Candir, senador Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, defendeu a necessidade de se fazer uma proposta intermediária entre o pedido dos estados e o Executivo Federal. Isso será fruto da negociação. Nós temos que encontrar um número que seja execuível, mesmo que ele seja escalonado. A comissão espera analisar o relatório de Fagundes até o final de outubro, para a revisão da Lei Candir ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado dentro do prazo definido pelo STF. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma excelente sexta-feira e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM, do Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.